Thiago Tochas, canal Thiago Tochas. Como uma analogia ao boxe, quando você dá uma impressão que o adversário começa levemente melhor, como foi contra o São Paulo, contra o Santos e hoje contra o Fluminense, que começaram inicialmente melhor, dando uma pressão, e depois, quando você chega o ataque, faz seu gol. É a estratégia de dar uma falsa impressão ao adversário, a, que ele está melhor e quando ele se esconde, esquece de se defender, o Vasco dá o bote. Não, primeiramente, boa noite. Não tem nada disso. Eu acho até que o comecinho do jogo a gente começou melhor. Acho que os 3, 4 primeiros minutos aí, naquele erro de saída ali que eles tiveram a chance. O jogo mudou por uns 15 minutos, que eles jogaram mais o nosso erro, a gente tentando jogar e eles conseguindo levar vantagem ali na pressão, e na segunda bola eles estavam também levando vantagem. Eu acho que aí a gente fez o gol, mas um pouco antes de a gente fazer o gol, a gente estava já começando a entrar no jogo. Aí depois a gente entrou no jogo e o jogo ficou melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente teve um domínio quase que total da partida, fez um segundo tempo muito bom. Boa noite, Diniz, Rodrigo Campos. Parabéns não somente pela vitória, mas pelo desempenho do Vasco. E você sempre, de forma muito ética e correta, divide os méritos de uma vitória com seus jogadores, comissão técnica e até mesmo os torcedores. Mas hoje eu vou um pouquinho mais além. Qual a sua satisfação pessoal quando você vê que muitas vezes esse esquema foi questionado, é perigoso, vai perder a bola ali atrás, e hoje a torcida gritando olé, absolutamente segura, com uma defesa muito sólida? Bom, isso aí porque a gente ganhou o jogo 2-0, né? Se entra a bola no erro do Barros ali e o Fluminense ganha de 1-0, ia estar todo mundo questionando também. A gente só tem segurança de que as pessoas estão entendendo no dia que a gente perde por conta de uma falha. Tipo, é um jogo de risco. O Fluminense também errou na saída do nosso gol, a gente jogou uma bola alta também, numa pressão alta. Às vezes a gente cobra para os times serem mais ousados, mas a gente só pode ser ousado se vencer a partida. Se não vencer a partida, você tem que ser conservador. Então, hoje, os elogios assim, tem muito a ver por conta do desempenho, mas por conta da vitória. Acho que teve jogo, por exemplo, contra o Ceará, a gente fez um jogo que a gente perdeu no final, a gente foi questionado, porque a gente perdeu uma bola na saída. E para a gente melhorar, o jogo é o melhor treino. A gente tem que se arriscar no jogo, porque só lá no CT a gente se permitir o erro, se permitir jogar, não adianta. O Barros só vai melhorar se ele tiver condição de errar. No Fluminense, muitos jogadores, o Martinelli hoje joga absolutamente sólido na saída, porque ficou 2, 3 anos pegando bolas exprimidas e o cara vai aprendendo a jogar dessa forma. Então eu estou muito contente, eu acho que o time foi premiado pela vontade, pela seriedade que encarou o jogo e, sobretudo, acho que pela coragem. Boa noite, Diniz, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. A pergunta é sobre o ataque, o Vasco que não deu tantos chutes a gol, mas foi letal quando chegou, e especialmente da confiança, né? A gente vê um Ryan chutando de longe, chutando de média distância. Como é que você destaca isso em relação aos treinamentos e aos jogos? Obrigado. Bom, eu acho que assim, o volume de chutes às vezes não diz o que foi a partida. No segundo tempo a gente teve um controle meio que absoluto do jogo, a gente soube selecionar a hora de jogar, a hora de atacar, a hora de controlar, e a gente foi muito eficiente, na verdade, nos chutes. Teve um jogo agora recentemente, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians também finalizou poucas vezes, mas teve um volume ofensivo muito importante. Acho que no segundo tempo a gente teve um volume ofensivo, embora tenha chutado pouco, a gente teve um volume muito importante de controle, de posse, e com chances claras para poder fazer ataques que poderiam terminar em gol. Em relação ao Ryan, especificamente, ele só vai confirmando aquilo que eu percebi muito precocemente quando eu cheguei aqui. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. E o Ryan de hoje, ele tem tudo para o de amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. Diniz, então você já falou do Ryan, Coutinho foi outro destaque. Queria que você falasse do Barros, mesmo sem o Hugo Moura, né? Ele, ao meu sentir, foi um dos melhores em campo.
O Barros está crescendo muito desde quando ele chegou. Foi uma grande contratação, né? Embora seja um retorno que a gente pediu o retorno dele, mas foi uma grande contratação. Acho que a nossa janela ela foi muito boa e é bom a gente ressaltar porque assim que abriu a janela tinha uma exigência externa muito grande para a gente contratar. E a gente sem dinheiro para contratar, a gente tinha que fazer movimentos muito cirúrgicos e para a gente aumentar a nossa chance de dar certo. A gente acabou fazendo as contratações praticamente no final da janela. E depois de muito esmero, de muito trabalho, de assistir muito vídeo, de muito desgaste, e esses jogadores vieram e todos eles somaram. E especificamente falando do Barros, é um jogador que é um jovem, também que tem tudo para crescer cada vez mais. Tem muita força física, tem muita mobilidade no campo, o jogador ganha muito duelo. E com o tempo, se expondo a grandes jogos como o de hoje, ele vai ganhando mais confiança e mais naturalidade para o jogo dele, com a bola nos pés também, evoluir cada vez mais. Boa noite, Diniz. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos, Vitória Vascão. Vitória Vascão. Você já enfrentou o Zubeldia essa temporada, quando ele era técnico de São Paulo, conseguiu um bom resultado, um jogo inclusive que ele foi demitido do seu ex-time. Hoje enfrentou novamente, mais uma vitória. Queria que você comentasse como que você encara esses confrontos individuais com treinadores, né? Um treinador contra outro, uma metodologia de jogo contra outra. E se o jogo de hoje, de alguma forma, o Vasco vai enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil, só em dezembro, outra competição, se você acha que traz uma confiança maior para esse confronto, joga uma pressão para o adversário, ou se não tem nada a ver, é outra coisa. Obrigado. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Em relação ao Zubeldia, ele é um dos grandes treinadores de futebol sul-americano. Eu já enfrentei ele algumas vezes, enfrentei quando eu estava no São Paulo, ele pelo Lanús. Sempre são jogos difíceis, acho que o Fluminense acertou muito na contratação dele. É um treinador diferente, os jogadores, os comentários, embora eu nunca tenha trabalhado perto dele, a gente tem amigos aí em comum, muito por conta da minha passagem no São Paulo e também agora ele vindo para o Fluminense. E as referências dele são as melhores possíveis. E os times que ele dirige sempre são times extremamente competitivos. Ele fez um grande trabalho no São Paulo, fez um grande trabalho no LDU, fez um grande trabalho do Lanús. E é sempre um prazer muito grande encontrá-lo. E mais do que isso, parece ser uma pessoa de ótimo caráter. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. O Vasco está chegando naquele limite dos 45 que todo mundo conta como salvo, garantido na Série A. Você já pensa em, de repente, fazer um rodízio entre os jogadores pensando nas semifinais da Copa do Brasil? Não, absolutamente não. A Copa do Brasil é só em dezembro. Não tem, falta 2 meses ainda. A gente tem muita coisa para poder pensar. E eu, também todo mundo sabe que eu não sou um treinador de ficar fazendo rodízio só se precisar. A gente treina de maneira muito intensa e prepara os jogadores para aguentar a maratona de jogos. Obviamente, se uma hora precisar, um outro jogador ficar de fora, a gente vai estar atento para poder fazer isso. Mas eu não estou pensando ainda na Copa do Brasil, está muito longe. Diniz, boa noite, Lucas. Ele tá aí. Nossa. De novo. Você mesmo. Grande encontro. Grande encontro, hein? Queria que você comentasse sobre as principais mudanças que você fez, visto de um turno para o outro, nas partidas contra o Fluminense, visando o resultado de hoje e a semifinal da Copa do Brasil que ocorrerá futuramente após o fim do Campeonato Brasileiro. Então, em relação à Copa do Brasil, eu não estou pensando absolutamente nada mesmo na Copa do Brasil. As mudanças que tiveram do primeiro jogo do primeiro turno para esse tem muita diferença, porque aquele era o meu segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Tinha jogado contra o Fortaleza, a minha estreia, e logo no final de semana seguinte a gente jogou contra o Fluminense. Então o time é outro em termos de jogadores e em termos de condição geral também. O time hoje sabe muito mais o que tem que fazer, como marca pressão mais alta, mais média, linha baixa, se sai jogando, se faz a bola longa. Então é um time bem diferente daquele. O que tem talvez que é igual, que isso é inalterável no Vasco, é a capacidade que o time tem de trabalhar. Desde quando eu cheguei aqui, é um time que trabalha muito, incessantemente. Então é um time que tem uma margem de melhora sempre grande, porque os jogadores eles são muito dedicados aos treinamentos. Boa noite, Diniz. Eduardo Alves, da Vável Brasil.
Um dos trunfos do Vasco, não só nessa partida, como na sequência recente, tem sido a sólida dupla de zaga entre o Carlos Cuesta e o Robert Renan. Para além, é claro, da qualidade deles, eu queria que você comentasse algum aspecto que se destaque, essa química que eles têm mostrado, essa tranquilidade para performar, logo muito cedo. Bom, assim, de maneira geral, tem uma combinação ali de um jogador um pouco mais sério, mais viril e um jogador mais técnico, né? Mas eu não acho que isso é o mais importante. Poderia ser 2 jogadores mais viris e também 2 jogadores técnicos. Eu acho que são dois jogadores que têm muito potencial. E são 2 jovens ainda. Embora o Cuesta pareça um senhor, ele tem 25 anos, eu acho. E o Robert Renan tem 21, embora ele tenha uma estrada já no futebol importante. De Corinthians, de seleção brasileira, de Inter, de jogar fora do país. Então são 2 jogadores que têm muita saúde, jogadores que conseguem treinar e jogar partidas sequenciais sem nenhum problema. E o mais importante, eu acredito, que é a maneira como o time se comporta como um todo. Hoje o time marcou muito bem e você vê o que o Coutinho se dedica na marcação, o Ryan e os 2 pontas, é absolutamente admirável. E é a maneira que eu concebo o futebol, de todo mundo participar do jogo na hora que tem que defender e na hora da construção também todo mundo se apresentar. E aí, somando isso com a qualidade individual dos 2, eu acho que teve esse resultado importante aí, que é sempre bom vencer um jogo sem tomar gol de novo. Boa noite, Nis. Thiago Brandão, da Litoral News. A gente está vendo muitos destaques do Vasco sendo comentados, Cuesta, Robert Renan, o próprio Ryan, e pouca gente fala do Nuno Moreira. Ele é um jogador que no seu primeiro ano já marcou nos 3 clássicos. Marcou contra o Flamengo no Carioca, o Botafogo na Copa do Brasil e o Fluminense no Brasileiro. Se você falasse um pouco dele e dele aparecendo na área, né? A gente está vendo o Nuno aparecendo muitas vezes na área para finalizar ali, pegar rebote, aparecer como uma opção. Queria que você falasse um pouco do Nuno. O Nuno é um dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei. É um jogador que gosta muito de futebol, consome futebol, tem muita inteligência para jogar, para absorver informação, e eu acho que ele vai aprendendo cada vez mais também, assim como o Ryan, cada um do seu jeito, reconhecer o próprio potencial. É um jogador que caiu igual uma luva no Vasco da Gama e para trabalhar comigo também tem muita facilidade. Eu fico muito feliz dele poder performar bem, fazer gols e dar muitas assistências, que ele tem muito gol e tem muita assistência para a posição que ele joga. É um jogador extremamente tático e muito solidário e que ajuda a gente em todas as fases do jogo. E Diniz, boa noite. Vitor Duarte, da TNT Esportes. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Diniz, após a partida, após o apito final, você teve uma discussão com o Freitas, até com troca de xingamentos. Você pode explicar o que aconteceu naquela situação ali dentro do campo ainda? Não aconteceu nada demais. Para comentar muito assim, não tem nada. Entendi muito o que ele estava reclamando e foi muito rápido também. Não é uma coisa que mereça grandes destaques. Foi uma discussão bem normal e que não teve nenhuma extensão. Então, no próximo jogo vai estar tudo ok. E é um jogador que está muito bem do Fluminense. Um jogador que tem muita vontade, um jogador canhoto. É um grande jogador de futebol. Professor Diniz, Eduardo Canelas, a hora do Vasco, Vitória Vascão. Sempre bom te ver feliz. Quero falar sobre o Andrés Gomes. A gente fala no meio do futebol sobre os operários da bola. Muitas vezes passam despercebidos por todo mundo. Hoje tem destaque para o Ryan, tem destaque para o Nuno. O Vasco teve uma atuação muito bem, muito consolidada dentro de campo. Mas eu queria entender um pouquinho como foi esse processo de maturação do Andrés Gomes dentro do Vasco desde a chegada dele aqui. Porque era esperado que ele fosse esse jogador. E hoje nessa partida, por exemplo, ele tem aqui na minha colinha 3 recuperações de bola, 1 interceptação, faz 2 faltas. É um cara que compõe, recompõe, cria, ajuda. Hoje ele roubou uma bola espetacular num contra-ataque do Fluminense. Como que é o seu dia a dia? Como foi esse dia a dia com esse jogador que realmente ainda não fez aquele gol, ainda não teve aquela atuação que vai chamar a atenção e consolidá-lo como aí um dos destaques do Vasco da Gama, mas tem ido muito bem. Obrigado. Eu acho que embora o Andrés não tenha feito o gol, eu acho que ele já foi destaque individual em algumas partidas. Hoje ele jogou muito bem, mas contra o Fortaleza no primeiro tempo ele foi o grande destaque individual do Vasco. Ele levou vantagem em todos os lances que ele pegou. Já tinha entrado bem contra o Corinthians, tinha dado assistência, ele foi decisivo contra o Vitória, então individualmente ele acho que tem se destacado bastante.
É um jogador que também é outro que tem um jovem que tem um futuro, na minha opinião, brilhante. É outro jogador que vai se reconhecer aqui no Vasco, que ele tem bastante coisa ainda para voltar para fora. Tem uma certa... Esses jogadores saem muito jovens, no caso dele sair da Colômbia para ir para fora, e você ainda não se consolidou como jogador, existe uma tendência de frustrar um pouco, não ter a paciência necessária. Na Europa tem uma tendência de ser um tratamento um pouco mais frio, de contratar o jogador, gastar dinheiro e o jogador chegar e ter que resolver rapidamente. Que foi uma coisa que aconteceu com o Matheus França. O Matheus França saiu do Flamengo aqui se destacando, ficou 2 anos no Crystal Palace praticamente sem jogar. Agora que ele está entrando na sua melhor condição. Então o Andrés, eu acho que aqui a tendência dele, assim como o Cuesta, o Robert Renan e o Ryan, que são jovens, é de um crescimento exponencial. Diniz, boa noite. Amadeu no canal Na Torcida Vascaínos. Queria falar dos 2 volantes do Vasco, Tietê e o Barros. Você gosta de ver o Barros como o primeiro ou segundo volante? Porque, pelo que eu vi, quando o Barros começou a jogar mais de segundo volante, ele cresceu mais no jogo. E o início do jogo, eu vi assim o Tietê errando algum posicionamento. E teve uma hora que você chama atenção. Eu não sei, ali teve uma situação com o Coutinho, que você vai conversar no pé do ouvido do Coutinho. Eu não sei se estava falando sobre o posicionamento de algum jogador ali na volância, porque depois acho que o Tietê volta realmente a jogar aquele futebol que todos nós esperamos que ele jogue. Tem alguma preferência de primeiro ou segundo volante? O Barros ou o Tietê? Não, eu acho que naturalmente o Barros tem características um pouco mais defensivas do que o Tietê. É um jogador que pode até jogar de zagueiro, assim. Eu acho que o Barros ele é mais parecido com o Hugo Moura do que com o Tietê. O Tietê é um jogador que tem a sua formação, as categorias de base, de jogar de camisa 10, de ponta para recompor, como joga o Nuno Moreira, que já jogou assim comigo no Aldax, já jogou assim comigo no São Paulo, um pouco mais à frente. Então o Tietê é um segundo volante clássico que pode jogar de primeiro. Eu acho que o Barros tem características mais parecidas com o Hugo Moura do que com o Tietê. Boa noite, Diniz. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Parabéns pela vitória. Na sua opinião, qual é o grande ponto forte no jogo do Ryan? Não tem. Eu acho que aí se pergunta para a pessoa errada, hein? Um ponto forte. Eu acho que o Ryan, como eu disse, é um jogador muito completo. Ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir para vocês o que eu já falei. Ele é um jogador de 19 anos. Ele é um jogador grande. Ele é um jogador rápido. Ele é um jogador ágil. Ele é um jogador que chuta com muita precisão de qualquer lugar. Um jogador canhoto. Um jogador que dribla. E um jogador que sabe construir. Que sabe tabelar, que sabe virar o jogo. Quando ele precisa dele vir na primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado, ele cai. Do outro lado, ele cai. E hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético, o Ryan. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Ryan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Então ele é um jogador que merece a atenção da seleção brasileira, para um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial. Aqui, Diniz, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Queria que você falasse sobre o seu momento, né? Talvez depois que você tenha saído do Fluminense, conquistado a Libertadores, talvez você esteja vivendo um momento mais tranquilo, digamos assim, né? Com essa sequência toda do Vasco da Gama. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre o seu momento. Hoje você teve seu nome gritado pela torcida do Vasco. E também, se possível, sobre os próximos confrontos, que são confrontos diretos ali com clubes que estão no G8, né, que pode, de fato, concretizar a vaga do Vasco ali no G8. Obrigada. Eu vou começar pelo final. Eu acho que a gente tem adversários muito duros, muito difíceis. Jogar lá contra o Red Bull é sempre difícil. Hoje tem o São Paulo, que é um grande time, é um clássico nacional, e por aí vai. Daqui a pouco a gente tem Botafogo, tem Bahia, tem Mirassol aqui em casa. Então a tabela do Campeonato Brasileiro é difícil para todo mundo. A gente tem que encarar jogo a jogo, a gente está fazendo. Tem essa semana agora para se preparar até domingo para fazer o nosso melhor lá em Bragança. Em relação ao meu momento, o futebol é muito engraçado. Da minha passagem do Fluminense, se pegar lá, fiquei 2 anos e meio. Aí teve 2 meses, ou nem 2 meses, 40 dias que as coisas aconteceram de uma maneira ruim. Aí fizeram um alvoroço e pressão, e a gente perde a racionalidade. Aí parece que esses 40 dias
dá para comparar com tudo que aconteceu no Fluminense. Eu fui no Cruzeiro, fiquei praticamente 2 meses, foi o que eu trabalhei no Cruzeiro. E aí, um mês atrás, aí, por exemplo, um mês e meio atrás, aqui eu tinha um questionamento na entrevista, olha o teu desempenho no Campeonato Brasileiro. Que foi até o Joel que fez essa pergunta lá atrás, num momento delicado, momento difícil, que a gente não consegue ampliar o olhar. Eu sou a mesma pessoa, não tem nada de muito diferente. É trabalho, aí quando vem assim, fala assim, a gente trabalha. Aí faz aquelas perguntas rotineiras, o que é que precisa? Por que não entrou? O que aconteceu? Aquela pergunta que é fácil de fazer, que você não tem resposta específica. Por que ganhou o jogo hoje? O Fluminense estava até um pouco melhor do que a gente no jogo no primeiro tempo. Aí tem um lance individual, uma roubada de bola na frente. O Ryan fez um belo gol de novo, destrava o jogo, depois a gente joga bem. E podia ter acontecido diferente. Então a gente cria uma situação que a gente precisa para melhorar o debate do futebol brasileiro para todo mundo, e aí isso acho que vocês têm responsabilidade muito grande, ampliar as coisas. A lente não pode ser focada só no resultado. Hoje eu gostaria muito não gostaria não é que eu gostaria, mas quando acontecer de ter uma derrota, porque um erro de saída, como eu comentei, que podia acontecer no lance do Barros no começo do jogo, e o jogo terminar 1-0, se as pessoas vão falar assim, mas esse é tudo errado, porque é isso sempre que acontece. No Fluminense, uma das críticas muito fortes quando foi da minha saída foi porque era um jeito de jogar e eu só tinha um jeito de sair jogando. Mas só tem um jeito de sair jogando, tá aí um jeito de sair jogando, deu errado, deu certo, mas é o jeito. Então, hoje tem que falar assim, ele só tem um jeito de sair jogando. Não tem que falar que o time jogou bem, não, só tem um jeito de sair jogando. Então, se o critério é esse, se a régua para medir o meu trabalho especificamente é esse, então tem sempre o mesmo jeito, faz 16 anos que é o mesmo jeito, sai jogando. Só que a gente vai melhorando, porque assim, você trabalha, assiste vídeo, e fica e se dedica a vida inteira para as coisas acontecerem de um jeito que a gente realmente é a nossa chance de vencer. Mas quando vem a crítica, se perde, só tem um jeito. Hoje, se for ver aí, desse único jeito, aí a gente fez um monte de bola longa, e fez um monte de bola curta, e fez um monte de bola média. Mas quando dá errado uma saída mais curta, aí volta o questionamento, que é sempre o mesmo jeito. Eu acho muito ruim para quem faz isso. Porque é aquela coisa, assim, o cara fica à mercê da superficialidade do resultado imediato. E a gente quer melhor, a gente não melhora desse jeito. O que é bom, o que é ruim, é ruim. A gente não consegue enxergar o que é bom. Hoje, infelizmente, eu falo isso. Eu estou celebrando, eu estou contente. Mas eu estou contente como eu tive contente com o desempenho, como teve contra o Grêmio, por exemplo, que a gente não ganhou. E outros estão contra o Ceará, que a gente não ganhou. Porque no momento final ali, a gente não conseguiu botar a bola para dentro. Mas assim, eu não tenho controle da bola que vai entrar. Eu tenho controle sobre o meu trabalho, sobre aquilo que a gente faz. E esses jogadores estão de parabéns, e o Vasco como instituição. E eu acho que o nosso grande líder é o Pedrinho, que tem entendimento das coisas que têm profundidade, de trabalho, de dia a dia, de que aquilo, a gente tem que apostar naquilo para dar certo. Então o maior trunfo do Vasco, quando perguntaram do Ryan, mas se fosse perguntar do Vasco, eu falei do Ryan, todas aquelas coisas. Mas do Vasco, eu acho que é a coesão de pensamento que parte desde o presidente e ela vai impregnando todo mundo. Que é acreditar nas coisas que acontecem lá dentro do CT, para a gente levar uma energia boa para o torcedor, que o torcedor vai saber devolver. Porque, como eu sempre falo assim, a gente está aprendendo a jogar do jeito que a torcida do Vasco merece. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan, canal BTB Esportes. Gostaria que você pudesse descrever mais a jogada do primeiro gol. Você já estava ali dentro dos estudos, das análises, que o Fluminense costuma, depois dos 40 minutos, desacelerar a partida, ter uma desatenção. Já estava previsto isso dentro do planejamento. E qual é o sentimento de vencer, né, recentemente seus dois ex-clubes, tanto o Cruzeiro, o Fluminense e o São Paulo também, nessa temporada? Obrigado. Não, absolutamente não tem nada a ver, eu nem sabia dessa informação do que o Fluminense, a gente já tinha roubado outras bolas, a gente podia ter feito, como o Fluminense roubou, podia ter feito o gol, a gente tinha roubado outras bolas, já que a gente podia ter feito o gol antes. Eu não sei se é uma coisa aleatória. E o fato de vencer os times que eu trabalhei não tem nada para mim de sabor especial, essas coisas, muito pelo contrário, eu sou muito grato a todos os clubes que eu trabalhei. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. É o segundo jogo seguido que você repetiu aquele quarteto ofensivo com o Andrés Gomes e sem o Verratti no time titular.
Você pensa em manter esse quarteto ou, eventualmente, se num jogo você avaliar que o Verratti tem que voltar para o time titular, você pode voltar, ou você vai pela manutenção mesmo desse quarteto? Eu vou avaliar jogo a jogo. Se o Verratti tiver que jogar, ele vai jogar. O Verratti sempre fala, o Verratti ele é um dos principais jogadores do Vasco. Jogando, fazendo gol, ou entrando como ele entrou hoje. Ele é uma das grandes referências do time, uma das grandes lideranças, é o nosso capitão. E ele tem me ajudado muito. Me ajudou sempre, desde que eu cheguei aqui. Ele é uma pessoa, um personagem, uma figura muito especial dentro do Vasco. Aqui é Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Eu queria que você atribuísse essa fase, até que ponto é o seu trabalho e a longevidade dele, né? São 5 meses agora de trabalho no Vasco, ou a melhora após a chegada dos reforços. Aqui você atribui ao trabalho, à continuidade, ou de fato os reforços foram determinantes para essa guinada do Vasco no ano? Obrigado. Eu acho que são essas duas coisas e mais um monte de coisa que a gente não consegue citar. Quando dá certo o resultado ou dá errado, nunca é um fator só. Não é por causa da chegada dos jogadores, por causa só do trabalho. Eu acho que é por conta do trabalho, mas não do meu trabalho, do trabalho de todo mundo. O futebol não se resume a treinador e jogador. E não se resume a melhora aos reforços que chegaram. Como eu falei várias vezes, senão a gente cai na mesma, João, a gente cai na mesma conversa. Enquanto era para ter ganho contra o Grêmio, era para ter ganho contra o Inter, era para ter pelo menos empatado contra o Mirassol. Tem um monte de jogo, era para ter pelo menos, no mínimo, empatado contra o Red Bull. O jogo contra o Fluminense também, a gente saiu na frente e se vira 1-0, a gente podia ter pontuado, até vencido. Então, como a gente ganhou do São Paulo fora, não tinha reforço, jogou muito bem lá. Então, assim, não dá para você, assim, descartar como se antes não tivesse melhor. Se falar assim, se ser melhor é ganhar, aí não tem sentido, eu não consigo ver dessa forma. Boa noite, Diniz. A gente podia ter, o Fluminense podia ter saído na frente. Até contra o Santos, que foi 6-0, eles começaram melhor no primeiro tempo, começaram melhor no segundo tempo. A gente virou o jogo, eles tiveram chance de fazer 1, 2 gols, depois não fizeram, a gente fez o segundo, terceiro, quarto, que tudo muito rápido. O futebol não dá pra gente ficar analisando com esse tipo de... Se a gente estivesse jogando muito mal e chegou os jogadores e imediatamente tivesse melhorado, é uma coisa, mas a gente não estava jogando muito mal. A gente não teve momentos... Eu não lembro da gente jogar... A gente teve 2 partidas muito ruins aqui, que eu acho sequenciais só. Teve sequência de partidas ruins, que foi logo depois do Santos. Foi o Juventude e Corinthians. Esse foi o pior momento meu no Vasco. Os 2 jogos, logo depois daquela vitória do Santos, que é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar. Quando ganha uma partida como aquela, você lidar com o pós-partida é uma coisa nova. O Vasco que estava, do jeito que estava o Vasco já nesses anos todos, ter uma vitória daquela como o Santos, mexeu com todo mundo e a gente não soube digerir aquilo. Mas depois soube voltar, que viu os jogos do Botafogo, a gente passou na Copa do Brasil e o time foi se solidificando. Aí, obviamente, que os reforços que vieram, todos eles estão ajudando. Todos, sem exceção, estão ajudando. Boa noite, Diniz. Brian Lucas, do Colina 1927. Eu queria que você falasse um pouco da festa que a torcida fez hoje e se você, junto com a diretoria, pensa em trazer mais jogos aqui para o Maracanã para caber mais torcedores. Obrigado. Eu acho que ia ser um cobertor curto, embora aqui caiba mais torcedores, a casa do Vasco é São Januário. Eu acho que São Januário é uma coisa muito diferente. É um território que a gente ficou um tempo sem ganhar, mesmo jogando bem, mas agora começou a ganhar. Eu acho que lá, sempre que a gente puder jogar em São Januário, eu acho que é importante. E, eventualmente, fazer um outro jogo aqui no Maracanã eu também gosto, que cabe mais gente. Gosto mesmo, acho que é muito bonito ver a festa que foi feita hoje. Mas acho que a casa do Vasco principal é São Januário. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Bruno Murito, do GE. Globo. No início do ano, o presidente Pedrinho deu uma declaração falando que o elenco do Vasco era de top 8. E logo depois, assim, ele falou que faltava um pouco de um trabalho que elevasse o nível dos jogadores que já estavam ali. Você, desde a sua chegada, confia muito no elenco e antes mesmo até dos reforços. Eu queria que hoje, depois dessa vitória, que o Vasco, enfim, está no G8, você acha que finalmente o Vasco conseguiu aliar ali resultado ao que vinha desempenhando no campeonato? E se essa posição mesmo, se essa faixa do G8 é o que o elenco do Vasco merece hoje? Está à altura do Vasco? Eu acho que o Vasco era para ter posicionado mais acima na tabela, com certeza. A gente tem muitos pontos que a gente deixou pelo caminho aí. Partidas que a gente estava parecendo que o jogo ganho, ou partidas que a gente jogou muito melhor que o adversário, que a gente podia ter pontuado. E ao contrário, não aconteceu muito. A gente fazer uma partida muito ruim e a gente pontuar.
né? Então, eu acho que o Vasco ele tem elenco para avançar. Se a gente vai conseguir avançar mais, o tempo vai dizer. Mas o elenco, a gente tem um elenco muito bom. Os jogadores, assim, hoje nós temos um jogador na seleção brasileira, nós temos um jogador hoje que vale 30, 40 milhões de euros. Nós temos outro, tem o Coutinho, que é um gênio do futebol, jogando cada vez melhor. A gente tem um dos melhores goleiros do Brasil, nível de seleção brasileira. Nós temos tem um lateral direito que joga na esquerda, que é um cara que deve ir para a Copa do Mundo pelo Uruguai, que é o Puma. Então nós temos jogadores, nós temos o Nuno Moreira, que é um jogador que se afirma cada vez mais no show brasileiro. Nós temos o Andrés Gomes. Então, sim, o elenco do Vasco é um bom elenco. Às vezes as coisas que ficam de fora, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo junto no Vasco é um trabalho de blindagem e de mostrar para os jogadores que eles são capazes. Porque quando a parte externa começa a ter muita influência, e com as redes sociais, com a imprensa, e todo mundo falando, de repente, que um cara é ruim e a torcida vai, esses momentos são difíceis. Jogador sem confiança é jogador ruim. E o jogador talentoso, como tem confiança, passa a mostrar o seu talento e passa a ser bom jogador. Acho que a gente foi resgatando todo mundo junto a confiança do time e dos jogadores de maneira individual. Então acho que o Vasco hoje, os jogadores individualmente estão assim se reconhecendo cada vez mais capazes e merecedores de coisas melhores. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Queria saber um pouco da sua análise da partida do Paulo Henrique. A gente viu ele um pouco menos agudo hoje, mas muito focado na parte defensiva. Tanto é que o Serna quase não conseguiu criar por ali, que era uma tarefa complicada. E se me permite uma segunda pergunta breve, no segundo tempo você foi em um momento para quase no meio da área do Fluminense ali, da área técnica, né? O que aconteceu que te deixou você tão nervoso? Eu acho que naquela hora a gente estava com condições, estava 2-0 e a gente teve umas 3 ou 4 chances no mínimo de fazer um ataque, de a bola andar com a bola para frente, estava muito mais fácil ir para fazer o gol do que manter posse. E a gente foi ficando botando a bola para trás para usar o Léo Jardim sem necessidade. Então eu queria que o time aproveitasse os espaços que a gente estava gerando para promover ataques e tentar fazer o terceiro gol. Porque 2-0, se o Fluminense faz um gol, a gente ia ficar num baita de um sufoco, sabe? Então acho que a gente estava com o jogo estava se apresentando para a gente ter a chance de fazer o terceiro gol, a gente tinha que jogar mais para frente. Foi aquilo que eu estava pedindo para os jogadores fazerem. E a outra pergunta que era? Não, do Paulo Henrique fez uma partida muito boa. Quando o Andrés Gomes está por ali, ele não fica com o corredor todo para ele passar também, né? Mas ele fez uma partida muito sólida. E o lateral direito começa com a camisa 2, né? Assim, eu acho que isso mostra também da defesa, só do Robert Renan e do Cuesta. Hoje o Paulo Henrique foi decisivo também para a gente não tomar gol. Ele foi muito sólido ali e não deixou de atacar. Ele atacou na hora que o jogo se apresentou para ele atacar. E isso também acho que vai dando mais condição, mais equilíbrio para ele. Quem sabe chegar ainda mais equilibrado numa possível convocação. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Pedro Brandão, Obrigado. Sou setorista do Fluminense no Lance. Sim, junto com o Pedro. Queria perguntar para você sobre 2 jogadores que você trabalhou. Hoje, uma das principais discordâncias, discussões no Fluminense é sobre o Germancano e o John Kennedy. Eles chegaram a atuar juntos agora com o Zubeldia na última partida contra o Juventude, de uma forma que você utilizou bastante também. Mas eu queria te perguntar o que você acha desses 2 jogadores, o que você viu desses 2 jogadores hoje e como você acha que eles atacavam o Vasco, como você acha que o Fluminense era mais letal com eles e como é também ouvir seu nome cantado aqui no Maracanã mais uma vez, só que por outra torcida. Eu acho que eu começar pelo final, eu ouvir a torcida cantar meu nome, obviamente que eu fico muito feliz. Eu acho que é um carinho que vai se consolidando, um carinho, um respeito recíproco. Adoro a torcida do Vasco. E é o motor principal de tudo que acontece no Vasco, é o seu torcedor, que merece cada vez mais viver momentos como o de hoje. Em relação aos 2 jogadores, eu posso falar do que eu acho dos 2, quando eu tive com eles no Fluminense. Foram 2 jogadores dos mais significativos e importantes da minha história no Fluminense. Obrigado, Diniz. Obrigado, gente. Boa noite. Vitória, Vascão! Ó, toque.